A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Exclusivo, ouvinte no divã. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, como vai? Tudo bem? Um sábado abençoado para todos nós. Muito obrigado, eu estou muito feliz porque nós demos uma reviravolta aí no programa, abrindo outras oportunidades de perguntas em relação a diferentes temas, inclusive sobre saúde mental, que eu observo que as pessoas, elas realmente têm bastante interesse. E assim estão vindo perguntas muito interessantes. Olha, tenho aí me exprimido um pouco para poder fazer as pesquisas e trazer para vocês as respostas, tá? Porque um programa de divulgação assim pública, ele precisa ter respostas realmente científicas, né? Não posso responder realmente só com o meu conteúdo para vocês. Então eu estou muito contente em relação a isso. Então continue mandando perguntas para nós, o número 11 99363 9011. Eu tenho uma pergunta aqui da dona Maria e ela pergunta para nós, tá? Dona Maria Guilhermina, ela pergunta para nós: Dr. Vinícius, eu acompanhei o primeiro programa do senhor e venho manifestando realmente aí com os meus netos, com os meus filhos, a possibilidade de não pensar somente em fazer faculdade, em eles terem estudos que eu ouvia falar e que não tive oportunidade. Olha que legal, né? Então ela coloca aqui: se cultura diferente da escola é algo que pode ajudar na vida profissional das pessoas. Olha, dona Maria, cultura que às vezes pode ser considerada inútil, e nenhuma cultura é inútil, ela pode ser útil. Então, por exemplo, memorizar o nome de personagens de jogos, né? A senhora falou que tem netos, né? Isso pode ser importante. Letras de axé, né? Talvez essas coisas que eu acabei de citar, elas possam não ajudar ninguém a passar num exame, por exemplo, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, ou ajudar uma pessoa a passar num concurso público, né? Mas pode ser o princípio do caminho até de uma boa ideia. Nós vimos aí que tivemos uma questão aí com a questão de um tipo de música e um vestibular, inclusive, que gerou uma polêmica, né, com uma famosa aí da televisão, né? Não vou citar o nome. E aí então nós percebemos o quanto que ali as pessoas estavam divididas do que é realmente cultura e do que é importante. Como eu sou psicanalista, dona Maria, eu vou dizer para a senhora que quanto mais informações, quanto mais as pessoas, de modo geral, elas estudarem um pouco de cada coisa, um pouco de cada cultura, né? Até se a pessoa, por exemplo, ela trabalha na área de escritório e ela fazer um curso de marcenaria, né? Você fala: poxa, doutor Vinícius, qual é a vantagem disso? Naquele momento que a pessoa está fazendo o curso de marcenaria, ela está tendo ideias lá no escritório. E pode ter certeza, o nosso mundo ele foi montado em diversas ciências. Então uma ciência ela está ligada com a outra. Uma informação está ligada com a outra, né? E aí nós precisamos sim de todas as ciências juntas. Quando você faz sempre a mesma coisa, o teu cérebro ele trabalha menos e você fica mais cansado. O nosso cérebro, ele vasculha dados na memória e ele cria associações entre eles. Quanto mais dados, mais chances de surgirem conexões inusitadas, ideias criativas. Cada novo conhecimento, pessoal, como um ingrediente extra, pense nisso. Com mais opção, dá para criar mais receitas novas, devorar culturas, agregar valores a banco de dados do nosso cérebro e aumentar as chances de recombinações criativas. Eu sempre cito o Steven Spielberg, né, nas minhas palestras. Ele era fã de documentários sobre a guerra, né, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, né? Ele é produtor de aclamadas séries a respeito. Esse cineasta,
ele decidiu que não queria mais esperar filmes assim sentado na poltrona. Ele queria fazer os seus próprios. Assim deu ao mundo O Exterminador do Futuro, vocês lembram? Em 1984. Então, quando uma pessoa ela começa a estudar vários tipos de coisas, ela começa a ter ideias. Quando ela para de copiar as coisas, né? A cópia é uma base, mas ela para de copiar as coisas e fazer as coisas repetitivas. É claro, gente, que fazer coisa na rotina. O que é o perfil do inseguro? Ele quer fazer tudo igual, ele quer fazer sempre. Né? No programa passado eu perguntei: você está usando o mesmo corte de cabelo há mais de 3 anos? Quando você vai fazer uma receita, você sempre olha todos os ingredientes da maneira que está ali, você não altera nada, né? Nós falamos sobre isso, eu acho que isso vem a somar com a pergunta da Dona Maria aqui. Você não vai conseguir criar se você não ousar. E aí, terminando a resposta da Dona Maria em relação a esse tema, eu quero dizer que nunca deixe que o medo, pessoal, possa impossibilitar o seu sonho. Isso é muito importante, ok? Bom, vamos lá, mais uma pergunta. Olha, o Luiz Antônio, que é psicólogo, ele pergunta: Dr. Vinícius, você acredita que a internet pode ter emburrecido as pessoas? Olha, eu quero responder para você, querido, da seguinte maneira. Quando você pensa em vídeos online, pensa em sites específicos ou redes sociais, certo? Bem, mas há cerca, por exemplo, de 10 anos, a internet era bem diferente, nós sabemos disso. Associar, fazer compartilhamento de vídeos, era o único recurso que nós tínhamos, era o quê? O e-mail, certo? Por isso, quando você pensava em mostrar aos amigos um daqueles vídeos e enviar, você só tinha que anexar isso por e-mail. Concorda comigo? Eis aí a conexão. Alguém pensou que as pessoas gostavam de compartilhar vídeos e aí tinha que mandar esses vídeos. Associar o e-mail ao vídeo gerou a possibilidade de termos o quê? YouTube. E como que isso começa? Isso começa através de uma necessidade. Então nós somos muito mais criativos quando nós precisamos. Então, se você está com um problema, né, e você precisa resolver este problema, uma das formas de você tentar resolver um problema é saindo de cena, né? Eu tenho muitos pacientes, o nosso psicólogo aí, Dr. Luiz Antônio, eu tenho muitos pacientes que eles acabaram realmente solucionando seus problemas jogando, vendo vídeos, né, navegando na internet, pensando. E aí eu pergunto no divã: mas como que você chegou a essa conclusão? E a pessoa dizer: olha, eu estava na internet. Então, eu não acho que a internet ela emburrece, eu acho que a internet ela agrega. Agora, eu acho que um ser humano ele pode ser burro no sentido de não criar, né, possibilidades outras na sua vida quando ela fica só na internet. Então, ela não convive com pessoas, ela não caminha, ela não anda num parque, ela não vai ver um filme no cinema, né? Ela não interage com gente, fica só no computador. Aí sim, eu acho que há um empobrecimento. E aí não fica só a internet não, Luiz. Fica também todas as outras possibilidades, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela só sabe ficar na cozinha, né? Ou ela só sabe ver televisão, né? Quando eu falo de sabe, eu quero lembrar a todos nós que nós passamos 8 horas por dia, né, dormindo, né? Aquelas que podem dormir 8 horas por dia. Eu tenho uma pergunta aqui da Pietra, do Taboão da Serra. Ela está em Osasco e está fazendo essa pergunta para nós. Bom, ela pergunta: Dr. Vinícius, nós temos que nos apaixonar pelo trabalho? Ou o trabalho não é algo tão importante na nossa vida, né? Escuto seus programas e por muitas vezes observo que o senhor fala que o trabalho ele deve ser diminuído. Então eu gostaria de saber a sua resposta. Bom,
Muito obrigado, ô Pietra, e eu quero trazer aí uma resposta para você. Bom, gente, para mim, trabalho bom é trabalho apaixonante, tá? Olha, a Universidade Estadual da Flórida teve uma ideia, em certo momento, de analisar vidas inteiras dedicadas a um trabalho. Como eu trabalho com a faculdade livre, com essa possibilidade das pessoas elas fazerem qualquer curso a custo quase que zero, né? E não fazer investimentos, e essa faculdade ela não só melhorar aí a condição do currículo e a pessoa chegar realmente numa empresa e falar, olha, eu tenho um curso superior, ele não tem o reconhecimento do Ministério da Educação, mas eu estudei isso e tá aqui o meu diploma e o meu histórico, né? E isso mudar realmente a vida da pessoa, né? Aonde ela se propõe a estudar e aonde dinheiro não é problema. Hoje em dia só estuda quem não quer, né, gente? Independente de fazer o curso, por exemplo, na Facasp com a gente, aí com investimento muito baixo, R$50 mensais, né? E receber um certificado, um registro em cartório e tudo mais, né? Mas independente disso, se você lê, né? Se você ter acesso ao jornal, se você ter acesso à internet, né? Os cursos de telecurso na programação, né? Da cultura, quantos anos isso existe, né? Só estuda que realmente quem não quer. Uma pessoa que vai numa biblioteca pública e ela pega e fala, não, eu quero ler determinado tema, fazer um resumo, né? Assim, que as pessoas elas estão realmente perdendo esses valores, né? Agora, eu acredito muito que o trabalho ele tem que ser apaixonante. No caso, por exemplo, dessa pesquisa que foi realizada lá na Flórida, foi acompanhado, né, por exemplo, violinistas de uma escola de música. E foi comparado o tempo de estudos de cada um e a expectativa que os professores tinham sobre eles, pessoal. E eles viraram estrelas, bons músicos, bons professores. O estudo mostra que não é preciso ser nenhum gênio, pessoal, para dominar, por exemplo, um violino. Precisa-se de paciência, dedicação, maior destaque, por exemplo, de uma escola com chances de terem astros, é a possibilidade de treino. Só que para eu treinar, eu preciso de horas de estudo. E para eu ter horas de estudo, eu preciso de vontade. Então, vamos lá. Nós estamos aí caminhando para o 3º mês de trabalho aqui na rádio. Eu sempre dei aulas em universidades, dei palestras, em vários lugares, inclusive fora do Brasil, e isso não era uma novidade para mim. Só que em determinado momento eu senti vontade de fazer esses programas, né? E aí então, partindo desse princípio, nós estamos aí caminhando para 3 meses e eu estou fazendo isso com vontade. Eu tenho certeza que o meu primeiro programa, se for lá no YouTube, você ouvir o meu primeiro programa e ouvir o programa de hoje, você talvez possa perceber que exista talvez uma semelhança, mas tem que ter alguma coisa melhor. Por quê? Porque não é o primeiro, né? Então você faz o programa na quinta, na sexta e no sábado, já com essa quantidade de tempo, você vai fazer ele melhor, que aí é o treino que eu estou explicando para vocês. Eu gosto de dar exemplos baseados na minha ciência, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, eu estou sentindo. Então você aí de casa, você que está no carro, você que está nos ouvindo, você que está aí na internet, tem alguma coisa que você faz há muito tempo e faz bem, porque você treinou, só que com certeza você se apaixonou por aquilo. Então eu preciso ter, respondendo a sua pergunta, Pietra, eu preciso ter vontade mais treino igual sucesso, certo? Se em determinado momento, no meio do caminho, você parou de ter a vontade, mas você está treinado, acabou, foi tudo perdido. Só que ninguém vai treinar uma coisa por muito tempo sem vontade. É incondicional, não dá. Aí é que vem o fisioterapeuta também falando pra vocês. Quantas pessoas chegam no consultório e eu pergunto, tá com tendinite? Você tá gostando do que você faz? Não. O que acontece? A pessoa
ela está treinando, ela está fazendo, mas ela não tem mais a vontade. E muitas vezes aí o psicanalista que vai falar, nem ela sabe disso. E aí ela chega à conclusão, fala, puxa vida, é verdade. Quer saber? Eu nem sabia que eu não gostava mais de fazer isso. E aí vem a resposta. Tá certo? Então, toma muito cuidado, avalie, veja realmente se é isso que você quer pra sua vida. Se o que você tá fazendo é isso que você quer. Tá certo? Só que não adianta você querer se você não estiver disposto a treinar. Respondida a pergunta? Vamos lá. A Vânia, do bairro Butantã, ela pergunta: Dr. Vinícius, para que nós possamos ter ideias, é melhor estar acompanhado de pessoas ou sozinhos? Bom, Vânia, eu vou responder a sua pergunta. Por exemplo, no falatório de uma reunião, ideias, elas podem perder o foco, tá? Juntando aí muitas pessoas. Por isso, eu acredito que a escolha de um momento certo de compartilhar, quando ela é um embrião, por exemplo, a sua segurança, ela pode, por exemplo, vir arruinada se você estiver no meio de pessoas. Quando a ideia ela ganha corpo, um colega pode ajudar. Ideias compartilham e funcionam melhor. Tá? Agora, partindo desse princípio, o que eu quero deixar bem claro para resumir a sua pergunta é: para eu poder ter ideia, é muito importante eu estar alienado. Então você fazer uma caminhada numa rua deserta, né? Você estar sozinho, com tudo desligado, nenhum aparelho funcionando, e você estar sozinho, pode fazer você ali criar o embriãozinho da tua ideia. Agora, levar essa ideia, olha pessoal, eu tive essa ideia, o que vocês acham? E os pitacos de cada um, aí pode aprimorar tudo e melhor, ok? Eu tenho aqui mais uma pergunta. Então, a Cláudia, do Jardim Maria Beatriz, em Carapicuíba, ela pergunta: Dr. Vinícius, a minha irmã, ela morou em outro estado e passou por várias situações que eu não passei. Eu observo que mesmo nós sendo irmãs, ela é mais criativa. Isso tem alguma coisa a ver? Bom, querida, vamos lá, vou responder a sua pergunta. Sim, com certeza a sua irmã, ela saiu do ninho, que é uma coisa que nós estamos discutindo aí em vários programas, né? Essa situação dos pais, eles criarem, né, dependência nos filhos, acharem realmente que os filhos, eles estão ali envoltos de necessidade, que isso representa carinho, como se estivesse comprando o amor dos filhos. Com certeza, querido, a sua irmã, ela passou por privações que você não passou. Ela precisou encontrar maneiras para sobreviver fora da ajuda dos teus pais, né? E aí então o cérebro dela precisou ser treinado a criar, né? Então, com certeza isso pode trazer uma resposta para você, ok? O Rafael, de Carapicuíba, não especifica o bairro, ele pergunta se relaxamento pode fazer com que as pessoas tenham mentes mais criativas e brilhantes. Então eu vou responder um pouco essa pergunta, que tem muito a ver com o que nós já falamos aqui, mas eu acho que o óbvio ele precisa ser dito e várias vezes para que a gente possa ter sucesso. Então assim, Rafael, tanto foco também pode cegar a mente, tá? Que é o inverso do relaxar, né? Chega uma hora em que você precisa mandar tudo às favas e realmente se divertir, tá? Eu falei do Steve Jobs, né? Eu contar pra vocês, eu gosto de falar um pouco sobre ele, porque falou em criatividade, pra mim, eu lembro muito dele, né? E o ser humano que eu mais pesquisei em relação a essa questão da criatividade. Pra vocês terem uma ideia, ele caminhava todas as manhãs, tá? E nessas caminhadas, assim como eu tinha dito pra vocês há pouco, ele criava. Falando sozinho, as pessoas até achavam que ele parecia louco, né? Beethoven, por exemplo, fazia passeios rigorosamente todas as tardes, acompanhado de um bloquinho, uma caneta para anotar o que viesse à sua mente. São atividades que geralmente colocam o corpo em estado de relaxamento, por exemplo, a caminhada que eu tanto falo para vocês aqui, né? Neste momento, pessoal, o cérebro ele voa, mas ele revira a caixa da memória com mais liberdade. Pessoal, imagine que a mente, como uma janela aberta,
a atenção consciente, ela quer entender o que se pode ver através de um mundo novo. Manter o foco nisso, deixe de lado tudo ao seu redor. Então, assim, o foco seria você estar dentro da casa. Sair da casa é abrir a janela, que seria, por exemplo, a ideia do caminhar. O relaxar, Rafael, não está ligado só a uma pessoa deitada, né, comendo um pedaço de chocolate. Ela pode estar fazendo uma coisa diferente num lugar tranquilo. Por isso é importante vocês que são casados, né? Vocês que têm filhos, você que é mãe, que tem uma rotina, né? Você que cuida de pessoas doentes, né? Ou você que cuida de pessoas mais velhas, né? Não se sinta escravo. Você vai cuidar muito melhor de um filho, de um parente, do teu marido, da tua esposa, se você se distanciar um pouco e sair desta rotina. Então, quando você voltar, você vai voltar mais amoroso, mais criativo, né? Menos viciado, menos intoxicado. Não se esqueçam, pessoal. Essa primeira parte do programa, ela fala de saúde mental. E falando em saúde mental, nós estamos falando em qualidade de vida. Quando nós falamos em qualidade de vida, nós estamos falando em qualidade de saúde física. Para tudo isso, nós precisamos seguir regras. Tem coisas que são postuladas pela sociedade e que são muito pesadas. Mas eu vou viajar sem o meu marido, eu vou viajar sem a minha mulher, né? Eu vou viajar e não vou levar meus filhos. Cuidado, isso tudo está postulado em ideias retrógradas, antigas. Você pode se tornar um pai, uma mãe muito melhor se distanciando um pouco, porque quando você voltar, né, daquele estresse e você ir para o campo do relaxamento, que tem a ver com a pergunta do Rafael, você vai voltar melhor, mais criativo, né, mais amoroso, mais dado e diferente, porque você foi buscar-se diferente sozinho, ok? Com pessoas novas. Isso é importante. Tudo bem? Então vamos agora para a segunda parte do programa. Dr. Vinícius Responde. Okay? Você pode mandar perguntas no número 11 99363 9011. Se você se interessar em fazer cursos à distância, somente ouvindo o áudio em CDs com investimentos a partir de R$50 mensais e você receber o seu histórico reconhecido em cartório, emitido pela Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, mais o seu diploma, você ligue também no mesmo número, 11 99363 9011. Você que se interessa em fazer terapia por telefone, às vezes não tem coragem, né, de fazer uma terapia presencial ou não tem tempo, né? Você pode fazer a terapia por telefone também ligando no mesmo número, 11 99363 9011. Então, vamos lá. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe! Participe você também. Ouvinte no Divã. Doutor Vinícius Responde. New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Bem, queridos, vamos lá. Respondendo a várias perguntas que chegaram aí em 5 semanas, muito relacionadas à coluna. Eu sei que vocês sabem que eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, e aí então vocês querem solucionar as suas dúvidas e serem tratados aqui, através da rádio, né? Com os seus próprios cuidados, através da informação. Então eu juntei aqui, né, algumas informações básicas sobre a questão da coluna, lembrando que fisioterapeuta e fisioterapia não está relacionado somente a isso, mas tendo a mente quieta, a coluna ereta e o coração tranquilo, nós vamos ter muito mais qualidade de vida. Então assim, eu escuto muito, né? Ai, que dor nas costas, né? Todos nós tendenciamos a negligenciar a nossa coluna. E então, um dia, quando nós menos esperamos, nós gritamos realmente, ai, que dor nas costas. Então, o que é a dor na coluna, né? A dor na coluna é uma informação que chega para o cérebro
que há realmente um desconforto dessas estruturas todas que permeiam aí essa coluna. Realmente, eu não tenho como dizer para vocês que nós fomos realmente feitos, né, por Deus para que possamos estar em pés, né? Eu acho muito peso em cima de duas estruturas esses pés. Ainda quero fazer um programa especial para falar dos pés, tá? Nós andávamos curvados, isso já tem pesquisas históricas, né? Então os nossos ancestrais andavam curvados e a nossa coluna ela tem uma tendência a ter curvas, né? Você vai no decorrer das informações que eu vou dar aqui, você vai perceber realmente que a nossa coluna ela tem uma correção. Então, na verdade, assim, na parte lombar, a nossa coluna ela joga o corpo para frente, né? E na parte aqui superior, onde nós temos muitas dores aqui embaixo do pescoço, joga a gente para trás, né? E isso tudo para acomodar os nossos órgãos. Então, aonde é a região que mais as pessoas sentem dor? Então, assim, quando você coloca ali a mão acima do bumbum um pouquinho, né? Que é a região lombar, tá? Então, a maioria das pessoas que procuram e solicitam afastamentos, né, elas vêm com um diagnóstico, né, e são diagnosticadas com lombalgia, que é essa dor, tá, nessa região lombar. É um dos males mais comuns, pessoal. Como naturalmente essa região, ela faz parte do nosso corpo, você encontra conselhos úteis sobre os cuidados com a região da lombar, por exemplo, aqui nesse programa hoje, e eu espero que você escute com todo carinho. Esse programa agora, a segunda parte do programa, se destina a fazer com que você comece a dar atenção a essa parte do seu corpo e ajudar a esclarecer possíveis dúvidas, não só essas que vieram, todas essas, olha, eu tô aqui são 63 perguntas somente sobre essa área, então não tinha como eu não fazer um programa relacionado a essa questão, tá? Não existe uma explicação simples para a lombalgia, tá? Os profissionais de saúde, eles podem orientá-lo, ajudar na recuperação, mas a saúde da sua coluna, ela depende quase unicamente de você. Apenas você, pessoal, pode melhorar a sua postura e descobrir meios de evitar os esforços da região lombar no dia a dia. É só você, com conselhos do seu médico, do seu fisioterapeuta, pode seguir um programa de exercícios diários para fortalecer os músculos abdominais das pernas, das costas, ligando toda a relação do corpo com a coluna, tá? E aí você vai ter uma resposta em um ponto. Então o teu problema não é na coluna específica, é a coluna que tá dando sinal, mas na verdade o problema ele pode estar em outras estruturas. Então vocês percebem que é uma coisa muito complexa. Hoje em dia nós ouvimos muito dos médicos a palavra pode ser. Eu acho mais bonito falar pode ser, sabia? Porque quem fala que é aquilo, ele não tem certeza, né? E quando a gente fala de coluna, muitas vezes nós estamos falando do pode ser. Por quê? Porque realmente pode ser muitas coisas. Muitas pessoas, elas chegam com algumas informações no consultório e elas estão relacionadas muito à questão emocional. Então, quando você fala, mas será que eu fiquei muito sentado? Será que eu fiquei muito em pé? Mas em outros momentos você também ficou muito sentado, ficou muito em pé e não doeu. Então por que agora tá doendo? Eu fui pra academia e comecei a fazer esteira. Ok. E o dia que você carregou lá, né, um monte de peso e você não sentiu nada? Ok? Então, assim, pode ser. E ali naquele momento você tem, às vezes, o maior agravante, né, gente? Então, o importante que nós precisamos realmente é fortalecer os músculos abdominais, das pernas e das costas. Anota aí, os músculos do abdômen, das pernas e das costas. É importante manter fortes e flexíveis os músculos ao redor da espinha dorsal. Por isso, nós contribuímos com o alinhamento das curvas que eu falei agora há pouco para vocês, que são curvas naturais da coluna e que vão manter a sua coluna ereta. Então, aquela posição realmente de pessoa que está esguia, aquela pessoa que tem uma imponência, você anda, aquele andar da modelo, né, desfilando na passarela, aquele andar, ele é um andar realmente que é um atrativo a você não forçar a coluna em suas partes, nem em suas curvas. Então, gente, essa lombalgia, né, desde o princípio do mundo, as pessoas, elas sofrem dela, tá?
E aí, então, isso se deve ao fato da região lombar sustentar a maior parte do peso do nosso corpo. A região lombar também sofre o estresse do dia a dia e as consequências da má postura, da falta de exercício, da falta, né, de um acompanhamento deste equilíbrio, o excesso de peso, né, da mecânica corporal, às vezes que ela é deficitária, né? Às vezes eu tenho musculatura das pernas fracas, aquela pessoa que tem aquelas pernas fininhas, né? E aí ela tem uns brações fortes, ou então com bastante gordura acumulada. Isso pode trazer uma dor na coluna, né? Então, na maioria dos casos, o desconforto nas costas não significa um mal grave. Ele reflete algum pequeno problema da coluna, excesso de esforço, envelhecimento natural. Infelizmente, nossas costas não podem, pessoal, fazer uma pausa quando elas estão cansadas. O trabalho delas é contínuo, mesmo quando doloridas. Normalmente, nós ignoramos os sinais de aviso de dor aguda nas costas. Períodos curtos de dor podem durar horas ou dias. E nós não temos como a coluna talvez sair fora desse contexto. Por quê? Porque ela é utilizada o tempo inteiro em todos os mecanismos. Então você vai urinar, você vai defecar, você vai usar a coluna. Você vai dormir, mudar de posição, você está usando a coluna. Então você está usando a coluna o tempo inteiro. Você vai caminhar, você vai sentar, o tempo inteiro você está usando. Essas dores, pessoal, elas podem levar meses, anos, né, para que ela possa ser talvez deflagrada, a gente possa descobrir realmente o que é que traz. Então, pessoal, falando um pouquinho da anatomia, né, da nossa coluna, então ali são 33 vértebras que elas vão começar ali na base da tua cabeça. Então coloca a mãozinha na nuca ali, dobra a cabeça, coloca a cabecinha para trás, põe a mãozinha na nuca e coloca a cabecinha para trás. Agora, quando você dobrar, você já vai ter ali a primeira vértebra. Essa é a 1, que é a cervical. E agora põe a mão no bumbum. E assim, depois da prega das nádegas ali, né, da divisão das duas bandas da nádega, um pouquinho para cima, coloca a mãozinha ali, você vai ver a última vértebra, que é a sacral, tá? Então, daí de onde você tá com a mão, acima do bumbum, até lá a coluna onde eu pedi para você colocar a mão na nuca, são 33 peças, que nós vamos chamar cada peça dessa de vértebra, né? Então, no meio desta vértebra passa a medula espinhal. Essa medula, ela é um canal gelatinoso que vai dali sair vários fios, parecendo fios de cabelo, mas mais finos, tá? E que vão correr o corpo inteiro. Mais uma informação: a nossa coluna, ela transita as informações de tudo que acontece desde o dedo do pé até a cabeça. Então, pessoal, se você foi lá e você bateu o pé, ou se você foi na manicure e cortou a unha e tá aquele incômodo, tá doendo, ou se você tá sentindo um alívio, né? Que gostoso, meu pé tirei o sapato, que alívio. Você só tem essa sensação de alívio porque a informação subiu através das pernas, os nervos, e encaixou ali dentro da medula as raízes nervosas e levou a informação lá para o cérebro. Então, se a pessoa ela não está sentindo muito as coisas, isso significa que tem algum problema de transmissão da informação. Então, ela é um condutor que vai levar para o cérebro todas as informações relacionadas ao teu corpo. Tem muitos pacientes que eles reclamam: eu tenho uma dor na perna, eu tenho uma dor no braço. Muitas vezes essa dor ela não tem nada a ver com a perna, não tem nada a ver com o braço. Está relacionado a uma compressão de uma vértebra e outra. Então você imagina assim, pessoal. Nós, ao envelhecermos, tudo vai caindo, não cai? Então você observa lá, né? Os seios não caem, né? Teu seio em pezinho, aí ele cai. Você coloca a mão na sua papada. Quando você é jovem, ela tá ali, durinha, né? Se você não for obeso. Então, passou uns anos, então ali você tá com 30, 40 anos, ela já deu uma descida. As pálpebras, tudo desce. A tendência natural, por conta da gravidade, por muitos anos de nós estarmos em pé, a tendência natural é realmente cair. Então, na maneira que isso cai, né, tudo vai caindo, o que vai acontecendo?
você vai pressionando. O que está em cima desce. E quando desce, aperta. Então, imagina que... Por que nós temos mais dores na região lombar, que é lá onde eu ensinei para vocês, que está acima do bumbum? Por quê? Porque ela desceu lá as compressões, né? Elas aconteceram, foi descendo lá da cabeça, da nuca até embaixo. Então, as últimas de baixo é as que vão sofrer mais. Por isso é que nós temos mais dor nessas regiões, ok? E entre uma vértebra e outra, que eu falei que nós temos 33 pecinhas, que nós vamos chamar de vértebras, entre uma vértebra e outra, nós temos uma gelatina, né? Nós temos um disco gelatinoso, tá? Então vocês já ouviram falar, por exemplo, hérnia de disco, né? Quando esse disco, de tão pressionado, ele sai para fora. Eu sempre gosto de explicar para os meus alunos o cachorro quente, né? Se você pegou o cachorro quente, aliás, cachorro quente da região de Osasco, que delícia, né? Não tem, já comprei no mundo inteiro cachorro quente, mas igual ali em Osasco, você comer aquele cachorro quente, eu acho que é o mais saboroso que tem. Em Carapicuíba a gente tem que ter pessoal de Osasco para fazer cachorro quente igual, para que a gente possa saborear isso. Que delícia, né? Pra gente dar uma desvirtuada um pouco desse assunto tão pesado que é dor, né? Então eu dou o exemplo lá do cachorro quente. Você apertou ali, quando você aperta o cachorro quente, a salsicha ela não sai para fora. É o que acontece nesse disco. Quando esse disco ele sai para fora, ele pressiona nervos e aí você tem a dor. Então, toma muito cuidado, porque a hérnia deste disco, ela pode trazer múltiplas consequências. Então, nós dividimos a coluna em 4 partes: coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e a coluna sacra, que ela tá bem coladinha ali. São 4 pecinhas que estão coladinhas, bem grudando ali no bumbum, tá? E aí, então, o que segura essa coluna? O que deixa ela forte? Músculos. Músculos e flexibilidade. Então eu preciso de músculo forte para que eu possa manter essas vértebras, mesmo com mais idade, assim como eu expliquei que tudo vai descendo, eu manter essas vértebras no mesmo lugar. Então se eu vou lá e eu fortaleço a minha coluna, eu mantenho essas vértebras no mesmo lugar. Pessoal, a coluna saudável, forte, flexível, ela não dói. Ela sustenta a parte superior do corpo e o cordão espinhal todo. A espinha dorsal ela está ligada a músculos de ligamentos que possibilitam os movimentos do corpo. Ela possui, então, toda uma dependência da musculatura, que vai fazer com que eu possa, né, ter o fortalecimento de estruturas que não vão sair do lugar, que não vão ser pressionadas. Por isso, yoga, por isso, musculação. Doutor Vinícius, eu não tenho tempo, eu não gosto de ir em academia, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Ótimo, muito bem. Você tem televisão? Você com certeza vai ouvir programas na internet e programas na televisão que estão relacionados a fortalecimento da coluna. Olha, eu não sei por onde começar. De graça, manda mensagem para mim, mande uma forma de eu me comunicar com você. Eu falo para você o que você tem que fazer em casa para você começar a ter a musculatura mais forte e flexibilidade na tua coluna. Em casa você pode fazer todos os exercícios que você faria numa academia. Ah, mas eu posso fazer caminhada em casa? Pode, dá a volta em volta da mesa. Isso pode parecer coisa de louco? Pode, tudo bem, não tem problema. O que o outro vai achar de você é um problema do outro. O problema é que a sua coluna vai ficar melhor. O problema é que você vai perder peso. Ou não sei se é problema, acho que é a solução, né, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Léo de Carapicuíba. Ele pergunta, diz que está ouvindo o programa. Muito obrigado, Léo. E ele pergunta: Dr. Vinícius, quais são os problemas mais comuns de disco?
Bom, Léo, os problemas mais frequentes de coluna, eles ocorrem quando os discos que eu expliquei, que eles estão entre as vértebras, então uma gelatininha que tem entre uma vértebra e outra para proteger, eles se rompem, tá, Léo? Ou eles estão herniados, como eu já tinha dito e você está ouvindo aí no programa, ou degenerados. Cada um desses problemas prejudica a capacidade do disco de amortecer entre uma vértebra e outra e absorver os choques. Por exemplo, você está caminhando, a caminhada ela choca a coluna, né? Então, o tempo inteiro nós temos choques nessa coluna. E essa gelatina, esse amortecedor entre uma vértebra e outra, né? Ela absorve todo o impacto de uma vértebra e outra. Né? Quando eu não tenho, né, mais essa gelatina, né, esse amortecedor, então eu posso, por exemplo, me alimentar mal, a falta de água pode diminuir, e vai secando realmente o organismo, o corpo ele pode ir ficando mais seco. Então, o que acontece? Ali, eu falo dessa gelatina, né? Então, ali tem bastante colágeno e água, né? O que é? Uma gelatina mesmo, né? Eu imagino pó mais a água, tem muito mais água do que pó. Então, se você não ingere uma quantidade boa de água, a probabilidade dos teus discos eles também secarem é muito grande, tá? Então eu quero também dizer para vocês, por exemplo, um bebê, ele nasce com uma quantidade absurda de água, né? Vê que eles são molinhos ali. Um idoso, você coloca a mão, você vê que você olha, você passa a mão na pele e você percebe que logo você vê a musculatura. O idoso ele é mais sequinho, né? O bebê ele é mais cheinho, né? Então, na nossa tendência, né, normal, é realmente nós diminuirmos a quantidade de água. E estruturas que têm uma composição maior de água, elas vão ter maior impacto, tá certo? Bom, então, tudo isso, né, tá relacionado a causar ali inflamações, quando eu vou tendo contato de uma vértebra com outra, né? E a irritação desses nervos da espinha porque eles estão desprotegidos, né? A dor resultante normalmente faz com que os músculos das costas eles se contraiam, que a gente chama isso de espasmo, para proteger a espinha, o que causa ainda mais dor. Ou seja, se o nervo você tá tocando o nervo ali, né? Então a coluna ela dá um tranco, a pessoa fala, eu senti um tranco, né? O teu próprio corpo deu o tranco para proteger o nervo. Só que isso irrita mais o nervo ainda. Então, respondendo a sua pergunta, né, Léo, a ruptura desse anel fibroso, que é um movimento súbito, pode causar uma ruptura desse anel, né, externo rígido, que é esse anel de proteção que a gente está chamando aí de gelatina, de amortecedor, né? Então esses ligamentos próximos também podem distender como o anel e os ligamentos. E aí eles têm terminais nervosos, no caso essa ruptura pode surgir dores nas costas. Então você forçou tanto que você rompe ali, né, ligamentos e estruturas nervosas. E aí você vai sentindo mais dor, vai ter uma inflamação. Inflamação, gente, é diferente de infecção, tá? Inflamação é uma resposta natural do organismo, aonde está ali acontecendo uma proteção. Então vai ter calor naquela região, vai ter mais sangue e vai ter dor, tá? Por quê? Por que vai ter dor? A dor é uma proteção, justamente para que você não faça movimentos e você não encoste. Aí, né, vem a indústria farmacêutica e dopa as pessoas de medicamento e anti-inflamatórios. Olha só, tem que ser usado com muita consciência. Olha o erro. Se a dor e a inflamação é um processo natural do organismo para a proteção, por que eu vou lá e vou dar um remédio para a pessoa, medicamento, aliás, para a pessoa, para diminuir isso que já foi deixado por Deus, para que possa realmente servir e fazer com que a pessoa ela sinta a dor para ela poder proteger. Ela vai tomar o remédio, ela vai parar de proteger. Você concorda comigo? Ela vai achar que ela está melhor e ela não está melhor. Né? Ela está mascarada e ela vai falar, nossa, que médico maravilhoso, que beleza, me salvou, né? Não tô sentindo nada. Mentira, você tá mascarada, você mascarou a tua dor e você o próximo passo é você sentir mais dor ainda, porque como tá anestesiada aquela região, você vai lá e você vai começar, então, acho que eu vou limpar a casa, acho que eu vou dirigir. Aí você vai lá e faz, aí você machuca mais ainda o teu organismo. Então, pessoal, toma muito cuidado.
Muito cuidado, porque o que é vendido para nós, muitas vezes não é o melhor para nós, é o melhor para quem está vendendo o produto, ok? Então, estou dizendo isso para vocês. Pense com carinho. Terminando de responder a pergunta, eu acho que só vai dar para poder responder essa pergunta. Tem a questão da hérnia, que nós explicamos já, né? Que o disco ele vai sair, ele degenera no centro esponjoso ali e ele vai pressionar o anel fibroso, isso vai provocar a dor e vai resultar na hérnia, né? Vai colocar a hérnia para fora. Outro problema, que ele é comum também, é o disco rompido, e o rompimento do disco ocorre quando o núcleo empurra o anel fibroso, que são partes dessa estrutura gelatinosa que eu estou falando para vocês, que está entre uma vértebra e outra. E aí faz com que a dor resultante desse problema se espalhe para a nádega e para a coxa, tá? Que a gente chama de dor ciática. Se a pressão dos nervos espinhais se prolongar, pode ocorrer lesão dos nervos, o que provoca dormência ou fraqueza dos músculos da perna, pessoal. Então você com certeza já deve talvez um dia ter sentido essa dor. Esse mal ele pode causar também muita dor incapacitante. Nos casos graves são indicadas injeções espinhais ou cirurgia. Na cirurgia, na maioria das vezes, o médico ele remove uma parte que está causando a irritação dos nervos espinhais e que pode ser uma parte da vértebra, tá? Então, você já imaginou você passar por uma cirurgia na tua coluna e essa cirurgia pode inclusive te deixar numa cadeira de rodas? Será que precisa de tudo isso? Será que não dá para em algum momento você observar que você pode impedir que muitos maus possam acontecer no teu organismo, né? E você não passar por essa situação? Agora pergunta para mim, e essas pessoas que fizeram essa cirurgia agora, né? Elas nunca mais sentiram dor? Na mesma região, inclusive? Ou em outras? Na coluna? Sim, elas ficam freguesas da fisioterapia. Mas não fez a cirurgia, que é a situação máxima, né? Puxa, que maravilha, tirou com a mão. Piora. A pessoa fica cliente da fisioterapia. Que tristeza, hein? Que tristeza. E ainda a terceira situação é a osteoartrite, tá, Léo? Em casos raros, uma pessoa jovem pode ter osteoartrite em consequência de um ferimento, por exemplo. Na maioria dos casos, entretanto, a osteoartrite ela é parte do processo natural de envelhecimento. À medida que os discos, Léo, eles se degeneram com o passar do tempo, eles formam o crescimento de um osso que são esporões, um calo, tá, nas vértebras. Esses esporões, eles podem irritar os nervos espinhais e inflamar a região, o que normalmente provoca dor nas costas. Então, uma boa postura, exercícios regulares, uso adequado nas costas pode prevenir ou retardar a osteoartrite. Então, o que é a osteoartrite? A osteoartrite, ela é o contato de uma vértebra com a outra, tá? Que vai criar um calo. E este calo vai criar, parece um esporão, né? É muito comum a gente falar bico de papagaio, parece um bico de um papagaio. Isso pressiona o nervo e faz com que a pessoa ela sinta a dor, ok? Então, como eu faço para não ter contato de uma vértebra com a outra? Eu preciso de alongamento, eu preciso de postura, então barriga para dentro, peito para fora, aquela posição do metido mesmo. É assim, encolhe a tua barriga e coloca o teu peito para fora, tá? Tudo isso precisa às vezes de uma supervisão, você não pode pressionar muitas horas, às vezes você dá uma informação, pessoal, isso pode causar, por exemplo, outros problemas. Então é limite, tá, gente? Manter a postura sem muita força, que isso possa ser algo comum na sua vida. Sem falar dos exercícios físicos, do relaxamento, um bom colchão. Ou seja, eu tenho muita coisa para falar desse tema, eu não consigo falar num programa só e a gente vai ter que falar em outros momentos mais vezes, ok? Mande perguntas no número 11-99363-9011. Se você quiser mandar todas as suas dores relacionadas a estresse, relacionado a todos os contextos, mandar realmente escrito, fala assim, olha, esse é o meu perfil, né? Manda por WhatsApp, manda por e-mail, drviniciusfisio@hotmail.com, manda que eu vou traçar para você uma linha
de todo esse comportamental aí e a gente vai conseguir entender. Mesmo à distância, eu vou conseguir dizer para você o que está acontecendo, tá bom? 11 99363 9011. E aí vamos agora para a terceira parte e última do programa, Dr. Vinícius Responde. Dr. Vinícius Responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Bom, pessoal, vamos então à terceira e última parte do programa. E nessa parte nós vamos falar sobre saúde social. Uma das coisas que faz com que nós tenhamos uma saúde social é nós termos uma posição, né, dentro do meio econômico, dentro da vida social, dentro da vida financeira, aonde tudo isso agrava os outros setores, mental e físico da nossa vida. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que gerou aqui uma ideia de trazer para vocês sobre essa parte de educação, tá? Trazer para vocês aí como vocês conseguirem estudar através da internet. Então, eu aqui no programa hoje eu comentei sobre isso e ela falou, mas poxa, aí no programa, né? A Salete que mandou essa pergunta para nós, ela é de Vargem Grande Paulista. Ela falou, poxa, tem condições de vocês enviarem para nós, né? Ou até responder ao vivo, né? Como fazer essas buscas? Então eu vou falar para vocês alguns cursos online gratuitos que vocês pesquisam, tá? E aí então você vai ter essa informação. Se você, depois que você viu esse vídeo, tem conhecimento dele, já aprendeu sobre ele, se você quiser ser certificado, né, pela Facasp, você entra em contato com a gente no número 11 99363 9011. Você estudou de graça e você fala, não, mas eu quero um certificado, eu estudei, eu sei o conteúdo. Você só vai assinar uma declaração que você sabe o conteúdo e nós vamos enviar para você pelo correio o seu histórico e o seu certificado. Ok? Então eu vou dar aí as dicas, tá? Obrigado por estar acompanhando o nosso programa, Salete. Aí eu vou falar, olha, por exemplo, o curso de introdução à psicologia, tá? Esses inícios de estudos na área com os melhores, gente, os melhores professores do mundo, tá? Vocês vão assistir videoaulas que são lecionadas em universidades americanas. O formato desses cursos, gente, a base deles é palestras, né? Essas aulas, elas abordam temas e elas falam de aspectos do cérebro, razão, emoção, sexo e linguagem, diferenças, doenças mentais. É claro, vai falar sobre o pai da psicanálise, né? Freud. Então o método é videoaula, tá? A duração são 20 horas. O idioma, ele é em inglês, mas ele é legendado para o português. Por isso que eu tô trazendo para vocês essa informação, tá? Então anota aí o link. Papel e caneta na mão, por favor. Letra A de abelha, B de Brasil, R de rato. Ponto. I de igreja, O de ovo. Barra. Aula psicologia. Ok? Então vou repetir. abr.io/aula psicologia. Esse é o endereço do link para você estudar. Curso de introdução à psicologia gratuito. Tá? Um outro curso. Cozinha para solteiros. Além de passar receitas, pessoal, básicas e com um preparo simples, o curso também fala sobre quais tipos de alimentos congelar. Uma das aulas mais bacanas é sobre, por exemplo, cozinhar de maneira eficiente para evitar gastos desnecessários, comida estragando na geladeira, receita de molho, barbecue. É muito boa, eu mesmo olhei, tá? E aí então você vai aprender ali. Então o método, ele é texto e ele é vídeo, tá? A duração tem 18 minutos. O idioma, ele é inglês, mas ele também é traduzido, tá? Então, de novo, ó, ABR, letra A de ave, B de Brasil, R de rato, ponto, I de igreja, O de ovo, o mesmo do anterior, né? Barra, cozinha, solteiros. Tá bom?
vou colocar também no site para que vocês possam acompanhar estes endereços, tá? Então vocês sabem que o nosso site é doutorviniciusresponde@blogspot.com.br, tá? Lá vocês vão encontrar, inclusive, videoaulas gratuitas de Aprenda Idiomas, ensinando idiomas. Nessa rede social, é possível aprender 38 idiomas que vão desde o inglês até o lituano, tá? Indonésio, finlandês, vocês vão encontrar. A estrutura é bacana e dá para conversar por chat com outros usuários, pessoal. A ideia é, por exemplo, que você ajude o outro. Alguns exercícios, como o de escrita, o de fala, são corrigidos por usuários que já dominam o idioma e que você pode aí estar fazendo amizade e aprendendo. Pessoal, ao se cadastrar, o usuário ele recebe 200 tokens. É uma moeda no site que ela é usada para pagar pelas lições. Para ganhar mais tokens, é claro, né? Você vai continuar os estudos e é preciso estudar outros métodos. Só que assim, é tudo gratuito, são textos e exercícios, vídeo, mais a interação que você vai ter com o pessoal, tá? Não tem uma duração definida, o idioma ele é português, e aí anota aí, tá? A de ave, B de Brasil, R de rato, ponto, igreja, I de igreja, O de ovo, barra idioma, tá certo? Tem outros cursos também, tá? Primeiros socorros para iniciantes, tá? Você vai aprender a lidar com vítimas de acidente, avaliando seus sinais vitais, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, sintomas que indicam a gravidade da situação da vítima. O curso ele vai mostrar várias situações de emergência, como agir em cada uma delas. Há também opções de cursos pagos aprofundados, mas assim, faz o de graça. Eu tô falando aqui, inclusive, para vocês falarem o de graça, tá? É texto, imagem, exercício, tem duração de 2 horas de idioma português. Olha o link aí. abr, de novo, .io, tá? abr.io/socorros. Tudo bem? Tem um outro também que eu quero dizer para vocês aqui. Academia portátil de bolso, tá? Então, você vai colocar ali, né? abr.io/treino, para que você possa ter aula e vídeo 15 a 45 minutos. Aí você vai ter contatos ali com várias situações, como você emagrecer, escolher o nível de treinamento iniciante, intermediário, avançado. O áudio da treinadora, ela guia você num cronômetro na tela, marca o tempo de cada exercício, também a opção de ver o vídeo a cada movimento, a cada série completa. O usuário ganha pontos e vai desbloqueando mais conteúdos enquanto ele vai assistindo, de graça, tá? abr.io/treino. Quer receber o certificado dos cursos? 11 993 63 90 11, tá? Muito barato. Você vai gastar aí no máximo R$150 para poder receber essa certificação, tá? Tem outros cursos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, como fazer investimentos, tá? Por exemplo, com esse histórico de inflação que a gente tem, os brasileiros ainda eles têm medo, pessoal, de usar com o dinheiro. O curso eles já explicavam por que as pessoas devem investir, fala sobre opções de investimento, dá noções de risco, retorno, ajuda, tá? E aí então você vai ver ali se você vai ter um investimento mais conservador ou não. E quando a gente fala de investimento, a gente tá falando ali pouquinho, R$50 por mês, R$100 por mês, coisa que você vai investindo aos poucos, né? Aprender a ser um investidor. Você estudando, vendo como que é ser um investidor, por que não você se transformar num consultor, né? Então você manda para nós aí, fala, eu gostaria de me certificar como consultor. Eu quero ser um consultor, eu quero ser um terapeuta financeiro. Claro que tem toda uma grade para você poder estudar, se você quer investir, mas essa é a primeira questão, a questão dos investimentos, tá? Então, coloca lá, tá? abr.io, A de ave, B de Brasil, R de rato, ponto, I de igreja, O de ovo, /investimentos, tá bom? E aí você vai podendo fazer esses cursos. Eu citei alguns. Vai estudar. Ao invés de você falar, né, ficar aí ouvindo coisas que não vão te trazer a nada, fofoca, notícias ruins da televisão, né? Ou passar muito tempo fazendo a mesma coisa, vai estudar, gente.
tá certo? Então essa é a disposição. Estuda, se precisar de certificado procura a gente, mas esse é o maior intuito. Eu quero falar para vocês sobre um curso, tá? O curso que é o curso mais procurado em todo o território nacional, e é uma pergunta que me fizeram aqui. Então o Roberto me pergunta sobre o curso de administração, tá? Quando eu tô falando do curso, eu não tô falando da ideia de vender o curso para vocês. Eu quero explicar o curso de administração para vocês, tá bom? Então assim, ó, Roberto, vou responder a sua pergunta. Administração é gerenciamento dos recursos humanos, querido, materiais e financeiros, por exemplo, de uma organização, tá? O administrador, ele é um profissional responsável pelo planejamento de estratégias, pelo gerenciamento do dia a dia de uma empresa. Ele ajuda a definir, analisar, cumprir metas de organização. Ele trabalha praticamente em todos os departamentos, nos quais gere recursos financeiros, materiais e humanos, mercadológicos. Ele conduz as relações entre a empresa, entre empregados. Ele participa de processos de seleção, de admissão, de demissão de funcionários, de relacionamento com sindicatos de categoria. Ele coordena ainda os recursos materiais da companhia. Ele controla a compra de estocagem, né, desses cursos que podem ser supervisionados ou não por eles. É um dos cursos que mais atraem os estudantes brasileiros. Então, cada programa eu vou falar de alguns cursos para você que está em dúvida, né? Olha, eu quero mudar de profissão, ou então eu quero fazer uma faculdade, ou até se você achar que tem que fazer esse curso com a gente, com investimento básico, estudando com o som realmente, só ouvindo, né, as aulas e receber essa certificação para poder trabalhar, nós também estamos à disposição. Uma ótima opção, tá? O curso de administração é uma ótima opção para você em todo o território nacional. Você vai encontrar cursos, é só entrar ali no Ministério da Educação, e se você se identificou aí com o curso de administração, vá pesquisar mais sobre isso. Nós estamos aí apostando que você, no decorrer dos nossos programas, possa falar. No próximo programa nós vamos falar da profissão de agronomia, de arquitetura, tá? Perguntaram sobre arquivologia e artes cênicas. Nós vamos tentar falar também, tá, sobre essas profissões, tá bom? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, uma semana abençoada, que Deus esteja em todos os nossos corações para que a vida possa fluir mais e melhor. Beijo do Dr. Vinícius. Nossos programas no YouTube, Dr. Vinícius Responde, você ouve todos os nossos outros programas, até quinta e sexta, às 8h45 e nos sábados, às 13 horas. Dr. Vinícius Responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem, enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Você ouviu? Dr. Vinícius Responde. Dr. Vinícius Responde.